Gente, sejam bem-vindos ao terceiro bloco. Sim, porque tem muito conteúdo sobre contratos nessa interdisciplinariedade comigo, com Thaisa em Direito do Trabalho e com Isabela em Direito Administrativo. E eu estou aqui em Direito Civil, mas a gente acabou o último bloco e eu me lembrei que tem um trechinho de Direito do Trabalho que era importante destacar. Então eu já vou lançar para a Thaisa, que é para ela falar um pouquinho sobre características, porque ela já passou para vocês a classificação. Mas tem umas características que eu acho que é importante, né, Thay, a gente destacar ainda. Bem importante, eu diria, porque querendo ou não, essas características que a gente vai falar, ela serve também como uma revisão, ela vai servir como informações que vão fazer vocês lembrarem de tudo aquilo que a gente falou no primeiro e no segundo bloco, tá bom? Então, de uma forma bem rapidinha, entende o seguinte: a natureza jurídica do contrato individual do trabalho é natureza privada. Privada. Antigamente, existia um grande debate se era pública, se era mista, se era privada, mas o que prevaleceu é que é privada. Como assim? Ela é privada porque as partes, empregado e empregador, e eles estão lá definidos no artigo 3º e artigo 2º da CLT, elas podem estabelecer como é que vai ser o vínculo empregatício, estabelecer como é que vai ser o vínculo de trabalho, desde que observado os direitos mínimos, desde que observado os direitos e obrigações mínimas, ok? Então, primeira característica, ele é privado. Segundo, onerosidade, porque se não for onerosidade, é voluntário. Veja só, se não tiver o pagamento, não vai existir o contrato individual de trabalho, vai ser vai ser alguém que está prestando serviço voluntário, tá ok? Então, privado, oneroso. Terceiro, consensual. Por quê? Porque a gente viu que lá no artigo 442 da CLT, ele define o contrato individual do trabalho como acordo tácito ou expresso que corresponde ao emprego, à relação de emprego. Então, deve existir um consenso entre os sujeitos que estão fazendo esse contrato de trabalho. Quarta característica que a gente vai pontuar é sinalagmático. Ele é sinalagmático porque tem prestações recíprocas e contrárias. Por exemplo, o empregado ele presta o serviço, o empregador recebe a prestação do serviço e faz o pagamento. Comutativo também, porque Luciana e Isabela pontuaram muito bem as características também no direito civil e direito administrativo, e aqui no direito do trabalho também ele é comutativo. Por que comutativo? É que existe uma equivalência entre a prestação de serviço e a contraprestação. Tá ok? Sim, essas são as principais características. E aí eu já vou voltar para a Luciana para a gente fazer essa finalização de todo o tema do contrato individual do trabalho na área do direito civil, administrativo e direito do trabalho. Vamos com tudo. Vamos embora. E ó, meninas, mais uma vez, gratidão. Gente, tá vendo quanto conhecimento que foi sendo passado, né? Só em 3 partes. Ainda tem mais, tá? Ainda não acabamos. E para a gente poder encerrar, acabar. Ora, vamos falar sobre quando é que acaba um contrato. Caramba, quando será que acaba o contrato aqui no direito civil? A gente vai ter aqui no direito civil o seguinte: a gente tem a ideia de que a extinção contratual, em regra, vai se dar com o adimplemento, traduzindo com cumprimento. Cumprir com o que eu acordei, oxe, maravilha, fechou. Cuidado só, porque já tem uma consequência aí se tiver descumprimento de cláusulas, mesmo que seja, inclusive, pós-contrato, mesmo que a pessoa tenha cumprido com aquela prestação. Se depois ele, por exemplo, descumpre um dos deveres anexos que eu falei com você no vídeo anterior, que está em algum lugar aqui o link, não sei onde, mas está em algum lugar aqui, que eu falei com você em vídeos anteriores, se ele descumpre aquilo ali, então se liga, porque tem sim a possibilidade ali de eu ter a quebra do contrato e caber reparação civil e caber até indenização. A gente já viu, por exemplo, na hipótese de ser previamente, quando a gente falou lá de uma situação que já caiu na prova da OAB, referente a justamente quando a gente está tratando lá da questão da boa-fé objetiva no período pré-contratual. Lembra do pessoal lá que recebia sementes, plantava, colhia e a empresa comprava. E num dado período, ela não comprou. Isso já gera consequências para a empresa.
para aquela parte que descumpriu aquela boa-fé objetiva. Descumprimento de princípio gera consequência. E a gente falando aqui da extinção, se eu não tiver o cumprimento, o adimplemento, eu tenho outras formas também. Se eu tiver o inadimplemento, eu vou falar numa tal de resolução. Se eu tiver, por acaso, o arrependimento, sabe quando você faz uma... Sabe quando você vai fazer a prova? Ah, vai fazer a prova. E aí você fazendo sua prova, de repente, você vai e percebe que você marcou errado. E você se arrepende. E bota a mão na cabeça, por que eu fiz isso? Ou então dá um branco e você se arrepende porque você não estudou, ou você não prestou atenção naquilo que o seu professor falou, ou não aprendeu verdadeiramente. E aí? E agora? Arrependeu. Eu tenho a possibilidade de ter a chamada resilição. E resilição pode ser bilateral, quando as duas partes concordam, e aí eu vou ter o chamado distrato. As duas partes concordam em resilir. Eu não quero mais não, Isabela. A gente fez aqui aquele contrato de compra e venda para eu te vender esse celular, mas aí, assim, quero mais não. Vamos encerrar isso aqui, sabe? Cada um pro seu lado, é mais negócio. E agora? Então, né? Nesse caso, eu vou ter a possibilidade de ter um distrato, de eu ter a resilição, o arrependimento. E o efeito é ex nunc, é daqui para frente, não retroage, não volta para trás, é daqui para frente. O que já foi, já foi. No caso da resolução que eu falei com vocês agora há pouco, a regra é que o efeito é ex tunc, retroage, bate na testa. Lembra daquele bizu que você viu? Bate na testa, para trás, retroage. Na nuca, para frente, não retroage. Ex tunc, retroage. Ex nunc, não retroage. Fiz até aqui, pagando esse mico em gravação, pago sim. Mais vale um mungangueiro rico que um não mungangueiro lascado. Então vamos embora. Já falei para vocês de dois tipos de rescisão em sentido amplo, mas eu tenho uma tal de rescisão em sentido estrito, que é a rescisão referente à lesão de direito, que muitas vezes lá no direito do trabalho a gente vê na prática o pessoal sem fazer essas distinções. A doutrina, eu sei que parece que faz uma distinção nesses aspectos de resolução, resilição, rescisão, mas lá no direito do trabalho você vai ter muito aquela ideia de eu falar mesmo em rescisão com justa causa, sem justa causa, que Thaisa já falou brilhantemente para vocês. E aí percebe o seguinte, tá? Na resilição tem um detalhe que eu não te falei, mas que eu quero te falar, porque eu falei que ela pode ser bi e pode ser unilateral. Eu te falei da resilição unilateral, mas eu ainda não te falei da resilição, te falei da bilateral e não te falei ainda da unilateral. Na unilateral, eu vou chamar de denúncia. Vixe, Lu, tô em direito do processo penal, tá? Não. Repreendido? Não. Civil é muito melhor cá entre nós, minha gente. Com todo respeito a quem gosta, sou mais civil. Essa denúncia aqui, qual é a ideia? Eu vou ter uma notificação da outra parte. Eu vou mandar para a outra parte dizer, me arrependi, quero mais não. Você tem direito de arrependimento até tratado lá no direito do consumidor, não tem não? Pois é, sai daqui. E o que acontece? Essa denúncia, você estuda muito quando você vai estudar contrato de locação. Que você vai ver lá em contrato de locação a ideia da locação, que vai precisar de denúncia cheia ou denúncia vazia para botar para fora. Denúncia que tenha uma justificativa, que tenha um motivo, denúncia cheia, ou não precisa ter esse motivo, denúncia vazia. E aí, detalhe, tá? Lá no contrato de locações, você estuda que tem a locação geral do Código Civil e tem a locação específica da legislação. E tem mais de uma legislação, porque eu tenho a lei a lei do inquilinato, que vai se aplicar à residencial urbana, à comercial urbana, ao shopping center, mas não vai se aplicar, por exemplo, à rural. Vai ter uma legislação específica referente a essa locação desses bens, desses imóveis rurais. E o que acontece? Lá na lei especial, você vai dar uma revisada, porque não dá tempo da gente falar aqui, mas você vai dar uma revisada que tem a ideia da denúncia cheia, denúncia vazia, a depender do prazo que eu tinha lá no contrato. Se o prazo era igual ou superior a 30 meses, ou se ele era inferior a 30 meses. E percebe o seguinte, tá? Essa ideia daqui da denúncia,
ela vai ser bem importante, não só na locação, pode aparecer em outras situações, que é uma espécie de arrependimento unilateral que vai permeando todo o direito civil. Não sei aí como é que é nas outras áreas, depois a gente vê. As meninas até já falaram de bastante coisa. Se você assistiu os vídeos anteriores, você já percebeu vários aspectos. E só para encerrar, primeiro de tudo, se você quiser saber onde é que está toda essa parte de extinção contratual 472 e seguintes, mas dá uma olhada de novo, relembra o 478 e o 479, que eu tenho aqui a questão da aplicação da teoria da imprevisão para eu resolver, porque eu não vou ter como adimplir, resolver, porque o termo é resolver lá no 478, porque eu não vou ter o adimplemento. Se eu não tenho adimplemento, eu resolvo. Se eu me arrependo, eu vou ter a resilição. E se eu tenho desrespeito a direitos, lesão a direitos, eu vou ter a rescisão em sentido estrito. Percebeu? E tudo isso aqui eu posso falar em rescisão em sentido amplo. Já passo para Isabela. Como é que funciona aí no direito administrativo, Bela? Me diz como é que vai ser quando a gente está aí no direito administrativo tratando sobre isso aí. Vamos lá. No direito administrativo, as formas de extinção do contrato, elas estão previstas lá no artigo 79. As formas de extinção mediante rescisão, especificamente, estão previstas no artigo 79 da Lei 8666 de 93. Mas eu não vou me ater aqui somente às formas de extinção mediante rescisão. A gente vai falar um pouquinho mais, lógico, de forma objetiva, mas vamos saber as formas de extinção de uma forma geral. Existe a extinção natural. Esta, gente, não costuma ser muito cobrada nas provas de concurso e exame de ordem, especificamente, que é o que a gente está tratando aqui, porque é muito simples, porque é muito fácil. A extinção natural ocorre quando há o cumprimento do objeto do contrato ou o advento do termo. Fica muito fácil, né? Entender que naturalmente, porque já foi cumprido o objeto ou porque acabou o tempo daquele contrato administrativo, que por sua vez, relembremos, é por prazo determinado, fica muito simples saber que aconteceu isso, o contrato foi extinto. As provas, elas exigem da gente um pouco mais. Como, por exemplo, a extinção mediante desaparecimento do contratado. Esta ocorre quando há o falecimento da pessoa, a falência da pessoa jurídica contratada ou falecimento, aí sim, da pessoa física contratada em contrato administrativo. E aqui, gente, eu faço um adendo quando falamos sobre falecimento da pessoa física contratada em um contrato administrativo, porque é curioso que observemos que pessoas físicas também podem ser contratadas pela administração pública, pessoas físicas também podem ser alvos de um contrato administrativo. Quando a gente está estudando licitação contratos, os alunos, eles tendem a imaginar somente empresas, mas sim há a possibilidade de pessoas físicas. E a partir de então, sabendo da extinção natural, da extinção mediante o desaparecimento do contratado, é que entramos nas formas de extinção mediante rescisão previstas no dispositivo que já pontuei aqui, que é o artigo 79 da Lei Geral de Licitações. Gente, esse artigo 79 traz a rescisão judicial. Este tipo de rescisão, ela é utilizada pelo contratado. O contratado, se houve algum atraso por parte da administração pública, se não houve o cumprimento do contrato de uma forma completa pela administração pública, o contratado, tendo em vista este fato, ele pode solicitar rescisão, sim, mas deve ser necessariamente judicial. Então, rescisão judicial do contratado. Existe também a chamada rescisão unilateral. Gente, essa rescisão unilateral, também denominada rescisão administrativa, ela é prerrogativa da administração pública contratante, tá? Ela está prevista no artigo 79, que estamos tratando aqui, e também está prevista como uma cláusula exorbitante que demonstra a supremacia da administração pública em um contrato administrativo, lá no artigo 58 da mesma lei. Então, rescisão judicial pelo contratado, rescisão administrativa ou unilateral
pelo contratante, e existe também a chamada rescisão bilateral, também denominada distrato. É um acordo entre as partes, e Luciana já falou isso anteriormente, aqui já nesse bloco, sobre essa rescisão bilateral. É quando ambas as partes entram em acordo e decidem rescindir o contrato, tá? Ainda existe, gente, a possibilidade de aplicação de sanções. Aí eu já entro em um outro aspecto dos contratos administrativos super importante para a tua prova, que é a ideia de que a administração pública, pela inexecução total ou parcial do contrato, pode aplicar sanções aos contratados, tá? Artigo 87. E aí fica aquele questionamento. Quais são essas sanções? E ainda mais, que é o alvo das cobranças de questões, como são essas sanções? Existem 4, previstas no artigo 87. A gente tem a sanção de advertência, tem a sanção de multa, que esta pode ser aplicada desde que esteja prevista no instrumento convocatório, que em regra é o edital de licitação ou no contrato. Nós temos também a sanção denominada suspensão de contratar com o poder público, que esta sanção aqui ela tem um prazo máximo de até 2 anos. E também temos a sanção, a última, e percebam que essas sanções faladas aqui, eu estou do inciso 1 ao 4 do artigo 87, e esse artigo ele trouxe esses incisos de forma gradativa, da sanção mais leve para a mais grave. E a última e mais grave aqui é a chamada declaração de inidoneidade, tá? A administração pública, como sanção, pode declarar inidônea determinada empresa, por exemplo, que não cumpriu o contrato da forma ideal. E essa declaração de inidoneidade, conforme texto legal, não tem prazo máximo. O que tem prazo máximo é tão somente a suspensão do contrato. Visto isso, acredito que conseguimos aqui trazer explanações gerais importantes para a tua prova da OAB sobre contratos administrativos e os outros contratos também, dos outros ramos. Tenho certeza que Thaisa tem algo mais a pontuar. Por isso, a partir de então, eu passo para ela a fala, para que ela possa trazer sempre com muito brilhantismo os aspectos dos contratos no direito do trabalho. É tua, Thaisa. É linda demais, são lindas demais essas professoras maravilhosas. Faça das suas palavras a minha também, viu? As minhas palavras você acabou de dizer, porque é sempre maravilhoso escutar vocês, meninas. Vocês ensinam, vocês repassam de uma forma muito maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Sim, a gente vai agora fazer uma contribuição também nessa parte do direito do trabalho, o próprio fim do contrato do direito do trabalho. Veja só, de forma bem resumida, o direito do trabalho, na parte do contrato, ele pontua as hipóteses de finalização. Um contrato ele pode terminar, por exemplo, por pedido de demissão. O empregado chega e pede demissão ao empregador. Pode ser por ele ser demitido. Pode acontecer de ser por justa causa cometida tanto pelo empregado como pelo empregador também. E é importante a gente deixar bem destacado aqui que o empregador também pode cometer justa causa. Infelizmente, a maior parte do conhecimento das pessoas se restringe a pensar que apenas o empregado comete justa causa, mas o empregador também pode cometer justa causa. Essas justas causas, essas hipóteses, elas estão previstas no 482 e 483. Pode acontecer também, além da demissão, do pedido de demissão, da justa causa cometida pelo empregado, pelo empregador, pode acontecer de eles fazerem um acordo, que é também agora o que tem a previsão de tanto o empregado e o empregador decidiram finalizar o vínculo empregatício. Pode acontecer também de acontecer a extinção por conta de um caso fortuito, que hoje, por conta da pandemia, está sendo muito utilizada essa justificativa. Pode acontecer por conta do fato príncipes. Então, perceba o leque gigante de hipóteses
previstas para um fim de um contrato, além daquele tipo que a gente falou, que é o contrato por tempo determinado, que ele já vem previamente dizendo quando vai ser finalizado, ou com a sua proximidade. Por exemplo, quando é contrato de safra, que tem, dá para pensar mais ou menos quanto tempo vai durar por conta da safra. Não tem como dizer exatamente, mas é uma média de tempo. Então, assim, de forma bastante resumida, essas hipóteses, elas são gigantes. Cada hipótese, ela tem a sua, de forma consequente, quais são os direitos que o empregado vai ter, quais são as obrigações do empregador e também direitos do empregador. E é assunto para que a gente fale de forma mais mastigada em outro momento, que com certeza irá acontecer. Só para a gente finalizar, por conta do tempo, é importante você deixar bem claro na sua mente que é diferente um contrato ilícito, com objeto ilícito, para um contrato com objeto proibido. Como assim? Veja, se você faz um ato ilícito, se você presta um serviço e aquele serviço é ilícito, por exemplo, um tráfico de drogas, uma clínica para aborto, você trabalha numa clínica de aborto, você tem contrabando, de alguma forma, essa prestação de serviço, ela é crime ou contravenção, então, consequentemente, ela é ilícita. Se é ilícita, não tem sentido de, por exemplo, você prestou o serviço vendendo droga e depois você ingressar com uma ação contra o traficante, contra o que lhe repassou as drogas para vender e pedir as verbas rescisórias, as verbas salariais. Não tem sentido. Por quê? Porque é ilícito. O que é que significa? Que, sendo ilícito, o efeito é ex tunc, ou seja, é nulo e ele retroage desde a sua origem. Tá certo? Como muito bem a professora Luciana, quero até parabenizar a performance muito legal que a professora Luciana trouxe para a gente, trazendo essa definição, essa distinção entre ex tunc e ex nunc. E assim também é no direito do trabalho. Então, se for ilícito, ele é ex tunc, ele retroage. Lembrem aí da imagem da professora Luciana ensinando. Se for proibido, aí a história é outra. Veja só, se for proibido, é a situação de que quando houver a descoberta de que aquilo está acontecendo, vai ser anulado a partir daquele momento. E os efeitos existidos, os efeitos que aconteceram até aquele momento, eles serão válidos para o recebimento. Por exemplo, vamos dizer que um empregado de 16 anos, ele trabalhou em um local insalubre, que é proibido pela Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33. Se isso acontecer, ele vai receber, sim, aquilo que ele tem direito de férias, de 13º, de FGTS. Ele vai receber. Por quê? Porque não é ilícito, é proibido. Agora, a partir daquele momento, ele não vai poder mais trabalhar daquela forma. Entendeu? Ok. Então, o que é que a gente percebe? Que o ilícito não recebe nada, o proibido recebe, só que ele deixa de prestar serviços naquelas condições. Lembra da OJ 199, que classifica, que determina, deixa bem claro lá que o jogo de bicho é ilícito, tem um objeto ilícito, portanto nulo e com efeitos ex tunc. Tá ok? Então, é isso aí, gente. Eu acredito que vocês também... Você acompanha a primeira e o segundo bloco também, porque tá maravilhoso. Minha gente, eu aprendi muita coisa aqui também de direito civil e direito administrativo. Só agradecimento, só agradecimento. Vou passar agora para a professora Luciana. E eu aprendi também, viu? Não foi só... É sempre bom estar com vocês duas, eu só tenho a agradecer. Eu queria só destacar um ponto de direito civil para o pessoal anotar. O artigo 476. Porque quando eu citei o 472 e seguinte, pode ser que alguém passe despercebido, que é a exceção do contrato não cumprido. E a exceção do contrato parcialmente não cumprido. É aquele negócio, devo, não nego, pago quando você cumprir. Ou então, devo, não nego, mas você só cumpriu parte. Então, vamos ver aqui, porque só foi parte cumprida. É essa a ideia. É só para você conseguir realmente visualizar. Meninas, foi maravilhoso estar com vocês. Só tenho a agradecer a Thaisa, a Isabela, por estarem aqui, por disponibilizarem esse tempo. Agradeço e parabenizo os alunos, especialmente, que estão nos assistindo. Gente, vocês que assistiram os 3 blocos, parabéns, viu? Vocês estão um passinho mais perto
da aprovação, porque ela vai vir. E, ó, a gente está com vocês. Passa a palavra para vocês duas, para vocês trazerem qualquer encerramento que vocês queiram trazer, que esse é o último bloco mesmo, tá? A gente não vai ter mais outro bloco, não. Embora a gente quisesse, mas tem limite. Tem muita coisa para falar ainda de contratos, mas deixa para uma outra oportunidade. Vamos lá. Gente, primeiramente, Lu, muito obrigada pelo convite, né? Mais uma vez, em nome do Diário da Aprovação. Muito bom estar aqui, poder estar dividindo este momento com vocês e aprendendo também. Vocês falaram que aprenderam, eu aprendi demais, né? Relembrei algumas coisas que a gente vai se especializando em um ramo do direito e acaba não vendo com muita frequência os outros ramos. Aprendi e relembrei muita coisa aqui, então foi muito produtivo para mim também. Agradecer e parabenizar, né? Passo das palavras de Lu as minhas, quando parabenizo os alunos que chegaram até aqui. Então, tenho certeza que essas explanações, tanto as minhas quanto as das professoras, vão, de alguma forma, agregar muito ao teu conhecimento e que você continue firme e forte, que o caminho da aprovação, o caminho do sucesso é a determinação. Se você assistiu o vídeo até o final, esses blocos até o final, significa que você é muito determinado e sim, algo bom vai vir como fruto de toda essa determinação. Sucesso, estamos aqui, agora eu falo o nome de todos, estamos aqui sempre com foco na tua aprovação, com foco no teu sucesso, com foco no teu objetivo, sempre acompanhando de perto, virtualmente, seja como der, seja como for, mas acompanhando essa tua trajetória para a tua aprovação no exame de ordem, tá bom? Passo para a Thaisa para que ela possa finalizar. Um beijo e até a próxima. Muito obrigada, Diário da Aprovação. Aqui eu agradeço na pessoa da maravilhosa professora Luciana Garré. Muito obrigada. Sempre maravilhoso, sempre ótimo estar aqui com vocês, dividindo o mesmo espaço, somando informações, aprendendo, tanto como os assuntos em si, que a gente pode utilizar para questões, a gente pode utilizar na vida também como pessoas. Vocês são pessoas maravilhosas, em que eu tenho imenso orgulho de poder sempre contar. E quero parabenizar também a todo mundo que nos assistiu, que veio nessa maratona desses 3 blocos. É assim mesmo, tem que ser assim. Não existe fórmula mágica, você realmente tem que estudar. Então, isso, você ter chegado até aqui, mostra que você está interessado, que você está fazendo por onde, você está plantando as suas sementes. E você vai colher, com certeza, ação e reação, viu? Você está fazendo por merecer. E, como sempre, eu fico muito feliz de estar contribuindo para isso. Sempre contem conosco. E o nosso objetivo realmente é te ajudar a que você conquiste aí os seus sonhos. Tá? Imensa satisfação e até a próxima. Meninas, mais uma vez, obrigada. Gente, parabéns e gratidão também por estarem conosco. Tamo junto. Lembra, você não faz a prova da OAB para passar. Você não faz algo para dar certo. Você faz algo até passar. Você faz algo até dar certo. Se não está funcionando, é porque alguma coisa dá para mudar. E a gente está aqui para ajudar. E espero que tenha sido produtivo para você também, como foi para a gente. Meninas, só gratidão. Diário da Aprovação, mais uma vez, gratidão também por essa possibilidade pra gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.